Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com você sobre um dos temas mais importantes e ao mesmo tempo mais controverso dentro da execução penal, o famoso exame criminológico. Você já se perguntou como o sistema penal decide se alguém deve ou não progredir de regime? Pois é, um dos principais instrumentos que influencia essa decisão é justamente o exame criminológico. Sou o Thiago, advogado criminalista, especialista em execução penal, e hoje eu vou te explicar de forma clara, direta e profunda tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Então respira fundo e vem comigo. Em primeiro lugar, o que é exame criminológico? O exame criminológico é uma avaliação técnica feita por uma equipe multidisciplinar, cujo objetivo é analisar diversos aspectos do condenado. Essa análise ela busca compreender não apenas o seu comportamento dentro do cárcere, dentro do presídio em si, mas também aspectos da sua personalidade, sua periculosidade, sua capacidade de reintegração social e o seu nível de arrependimento ou ressocialização. Tá, em outras palavras, para ficar até um pouco mais fácil, um pouco mais didático, o exame ele busca responder uma pergunta essencial. Esse indivíduo está ou não apto para retornar ao convívio social, ainda que de forma gradual? Mas, tá, e quem realiza esse exame, doutor? O exame criminológico ele não é feito por qualquer pessoa, ele é conduzido por uma equipe técnica especializada mesmo, geralmente formada por um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Cada um desses profissionais, eles fazem uma avaliação própria, elaborando laudos técnicos que ao final são reunidos e enviados ao juiz de execução penal. Ali ele irá utilizar esses elementos como subsídio para decidir sobre a concessão ou não de benefícios, como a famosa progressão de regime, ou o livramento condicional, ou até mesmo a concessão de indulto. E aqui já cabe uma observação muito importante. O juiz em si, ele não está vinculado a uma conclusão do exame criminológico. Ou seja, ele pode sim decidir de forma contrária ao que indicam os laudos, desde que ele fundamente adequadamente a sua decisão. O exame, portanto, não é uma sentença, ele é um elemento de convicção, mas é um elemento que pesa, e pesa muito na vida de uma pessoa condenada. Mas agora, será que o exame criminológico ele é obrigatório? Toda pessoa deve fazer? Essa é uma dúvida muito comum em meio aos advogados e até mesmo os familiares e os presos. E a resposta é não. O exame criminológico ele não é obrigatório em todos os casos da progressão de regime ou de concessão de benefícios. Segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça, a exigência de exame criminológico não pode ser automática. Ela só é legítima quando houver uma fundamentação idônea, ou seja, quando existirem elementos concretos que indiquem dúvidas sobre a real aptidão do condenado para usufruir do benefício. Assim não se admite que o juiz ele exija o exame de forma padronizada, como se fosse um protocolo padrão para todos os casos. Eu estou até com um caso semelhante a esse aqui no escritório que chegou esses dias. Enfim, o exame ele é uma medida excepcional e deve ser justificada de maneira específica, levando em consideração as circunstâncias individuais do caso concreto. E quando então o exame pode ser exigido? Ele pode ser determinado, por exemplo, quando o condenado ele apresenta um histórico de indisciplina no cumprimento da pena. Entende? Quando há indícios de reincidência ou risco de reiteração criminosa, quando o comportamento do preso dentro do sistema prisional ele é contraditório ou ambíguo, ou ainda quando a equipe técnica do próprio sistema penitenciário recomenda uma avaliação mais aprofundada. Em todas essas situações, o juiz pode sim determinar a realização do exame criminológico, mas novamente, ele só pode fazê-lo se justificar objetivamente a sua decisão. E qual é a real influência do exame criminológico na execução penal? A influência é direta e muito significativa. O exame ele pode ser um fator decisivo para o deferimento ou indeferimento de benefícios importantíssimos. Como, por exemplo, se o exame ele concluir que o condenado apresenta baixo risco de reincidência e boa perspectiva de reintegração social, a tendência é que o juiz conceda a progressão do regime.
ou até mesmo o livramento condicional. Por outro lado, se o exame apontar sinais de periculosidade, de não arrependimento ou de dificuldade de adaptação social, que isso acontece até que com frequência também, o juiz ele pode indeferir o benefício mantendo o condenado no regime atual, ou até mesmo determinar outras medidas cautelares ou terapêuticas. Mas atenção a esse ponto. É preciso ter muito cuidado para que o exame criminológico ele não seja usado como um obstáculo indevido à ressocialização do condenado. Infelizmente, na prática, ainda vemos casos em que o exame exigido sem necessidade real, funcionando como uma verdadeira barreira burocrática ao direito do preso de progredir no cumprimento da pena. Por isso, é fundamental que advogados, defensores, magistrados e toda a sociedade civil estejam atentos para que o exame criminológico seja aplicado com parcimonia, com critério e, acima de tudo, com respeito à dignidade da pessoa humana. E qual é o grande desafio? O grande desafio está em equilibrar dois valores essenciais: a proteção da sociedade frente a possíveis riscos e o direito do condenado de buscar sua ressocialização e sua reintegração social. O exame criminológico, quando bem utilizado, ele é um instrumento valioso para garantir esse equilíbrio. Mas, quando mal empregado, pode se transformar em uma forma velada de agravamento da pena e de prolongamento indevido da prisão. E você? Já tinha parado para refletir sobre a importância do exame criminológico na execução penal? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua dúvida ou sua opinião. E claro, se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos profundos, responsáveis e humanizados sobre o mundo da execução penal. Até a próxima!